pessoal, bom dia. A ideia inicial aqui vai ser pegar as questões que eu tinha deixado como atividade e resolvê-las, né, para qualquer dúvida que vocês tenham tido aí. Espero que o áudio não fique muito ruim. Eu improvisei aqui mais ou menos uma forma de ficar legal o vídeo. Então, começar aqui pela questão 1, né? Só voltando aqui, ó, a gente tem a atividade do capítulo 2, né? Então, capítulo 2 ali eu pedi para vocês olharem até essa parte aqui, né? No subcapítulo 8. Então, até a função horária do espaço no movimento uniforme. Então, primeiro eu vou fazer só uma breve introdução aqui sobre essa questão da função horária do espaço, porque o que tem antes disso a gente já viu em sala de aula, essa questão de referencial, repouso, trajetória, né, sentido do movimento, velocidade, né, definição de velocidade média, beleza? E aqui tem a demonstração da função horária do espaço. Então, rapidinho, né, essa equação que eu costumo em sala de aula falar que é a equação do sorvete, né, você tem o S igual a S0, que é a posição inicial, aqui posição final, velocidade e tempo, né? Então, sorvete, beleza? Fica mais fácil aí de guardar. Então, vou só colocar aqui posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Beleza? Então, a gente tem as incógnitas aí, né? As variáveis que a gente vai ter nessa situação. Então, ó, tem a demonstração aqui no livro de vocês. Eu vou fazer ela ali agora, só para explicar para vocês de forma mais fácil. Beleza? Então, o que acontece, pessoal? Aquela equação que a gente viu da velocidade média, né, onde a gente tem o ΔS dividido por ΔT, a velocidade média ela é diferente de uma velocidade constante. A velocidade média é aquela ideia, se você pensar assim, um carro pode demorar 2 horas para andar 200 km. Então, se você pegar 200 km e dividir por 2 horas, você vai ter 100 km por hora de velocidade média. Beleza? Só que essas 2 horas, ele não precisa ter andado sempre a 100 km por hora. Ele pode ter andado, por exemplo, um exemplo absurdo, assim, mas só para vocês terem ideia dessa questão de comparação, ele pode ter andado por 1 hora. Então, 1 hora. Ele pode ter andado a 199 km por hora, então a velocidade bem acima do que é permitido, mas ele andaria em 1 hora 199 km, beleza? E aí ele para. Aí ele fica parado e depois ele vai gastar, né? Ele vai, em algum momento ele vai começar a andar de novo para terminar esse 1 km que falta para os 200 km. Ele vai gastar mais 1 hora para percorrer esse 1 km restante. Deixa eu só tirar aqui, ó. Vou pensar assim, ele gastou 1 hora para percorrer 199 km, então ele teve uma velocidade média de 199 km por hora nessa primeira hora, e depois ele teve uma velocidade média de 1 km por hora, porque ele gastou 1 hora para percorrer 1 km. No total você percorreu, né, ele vai ter percorrido 200 km com tempo de 2 horas. Então ele parou, foi fazer alguma coisa, depois, né, ele foi e terminou esse 1 km. Então seria a velocidade média nessa situação, ó, 200 km em 2 horas. Deixa eu colocar aqui. Quilômetros.
200 km em 2 horas. Eu teria uma velocidade média de 100 km por hora, igual tá aqui. Beleza? Só que, repara que ficou 1 hora andando a 199 km por hora, por isso que ele andou 199 km. Depois, em 1 hora, ele andou só 1 km. Então, isso que é a ideia de velocidade média. Ela não precisa ser sempre o mesmo valor, mas na média vai te dar um valor. Agora, o que é velocidade constante, que é o que a gente vai entrar agora? A gente vai entrar na parte do movimento retilíneo uniforme. Às vezes vai aparecer para vocês o MRU. Beleza? Então, movimento é porque tem mudança de posição. Retilíneo porque a trajetória é em linha reta. E uniforme porque a velocidade vai ser constante. Então, nessa situação, a minha velocidade ela vai ser constante. Que é diferente quando a gente fazia velocidade média. A velocidade média ela pode variar a velocidade no percurso, mas na média vai ter um valor. Quando a velocidade é constante, ela não varia. Beleza? Então, qual que é a ideia para chegar nessa equação aqui? Ó, na questão, quando a minha velocidade ela é constante, a minha velocidade média ela vai ser exatamente igual à velocidade que eu tenho. Então, ó, se você pensar que esse cara aqui, nesse exemplo, ele andou por 2 horas com uma velocidade constante de 100 km por hora, significa que em 2 horas ele vai andar 200 km, porque se são 100 km por hora, na primeira hora ele vai andar 100 km, na segunda hora ele vai andar mais 100 km, um total de 200. Então, se ele permanecer com a velocidade sempre igual a 100, nem aumentar nem diminuir, né, uma velocidade constante, em 2 horas ele vai andar 200 km, porque a velocidade constante dele é de 100 km por hora. Beleza? Então, quando eu estou falando de uma velocidade constante, essa equação, que em vez de a gente falar que é só falar que é velocidade média, a velocidade média ela se torna a velocidade daquele movimento, porque ela é constante. Então, como ela é constante, na média o valor vai ser sempre o mesmo. Então, eu vou parar de usar ali velocidade média e vou colocar só V. Então, ficaria assim, V igual a ΔS sobre o ΔT. Então, velocidade vai ser a distância percorrida por tempo, só que aqui com velocidade constante, para o movimento retilíneo uniforme. Então, eu vou escrever essa equação de um jeito um pouco diferente. Velocidade é igual, o que é ΔS? É a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Só que acontece, na maioria das situações, você vai poder pegar o cronômetro do seu relógio, né? Você pega uma partida de futebol, pega uma corrida. O tempo inicial, ele normalmente pode ser considerado igual a zero. Considerar igual a zero. Por quê? Porque você vai pegar o tempo de uma partida de futebol, o juiz ele pega o cronômetro dele zero antes de começar a partida. Ele não começa a partida lá, se ela começa às 15h45, né? 3h45 da tarde. Ele não vai pegar o relógio dele, olhar 3h45 e pensar, pô, se são 45 minutos do primeiro tempo, começa 3h45, com mais 15 minutos vai dar 4 horas, com mais meia hora para completar os 45 minutos, eu termino o primeiro tempo ali por volta de 4h30. Ele não vai pensar isso, ele pega o cronômetro dele e começa a marcar e o tempo vai rolando a partir do zero. Uma corrida, a mesma coisa, né? O tempo da volta começa sempre no zero. O tempo total de corrida é do zero até o final da corrida. Então, na maioria das situações, vai poder considerar o tempo inicial igual a zero. Quando não puder considerar, o exercício vai falar. Mas aí, nessa equação aqui, ó, esse tempo, ele sempre vai ser o tempo total do movimento. Tempo total em questão que está sendo falado. Já vai ter exercício que ele vai separar, em alguns exercícios vai ter a separação entre, tipo assim, qual que foi a distância percorrida entre o segundo 1 e o segundo 3. Então, você tem entre o segundo 1 e o segundo 3, tem 2 segundos, né? Segundo 1, então do 1 até o 2 é 1 segundo, do 2 até o 3 seria mais 1 segundo, 2 segundos. Então, você vai pegar o ΔT.
Mas isso pouco a pouco a gente vai percebendo ali para frente. Então a ideia é só a gente pensar o quê? Na maioria das situações eu vou poder considerar esse tempo inicial igual a zero. Então essa equação aqui, eu vou reescrevê-la agora. Se esse tempo aqui é zero, eu não preciso colocar mais, vai ficar t menos zero, que vai dar o próprio t. Então vai ficar assim. Em velocidade é a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo final. Na matemática a gente tem a questão aqui da igualdade, né? Eu posso pegar o tempo que está no divisor e passar ele para o outro lado da igualdade mudando a operação dele. Se ele é uma divisão aqui, se ele está no divisor, ele passa para a multiplicação. Então fica v vezes t igual a posição final menos a posição inicial. E aí, para a equação aparecer dessa forma aqui, eu tenho que fazer só mais dois passos. Ó. Eu tenho que fazer a posição inicial ir para o lado de lá. Como ela está negativa, ela passa para o lado positivo. Então fica a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, com a posição final. E aí agora a gente escreve essa equação se isso aqui é igual ao S, o S também é igual a isso. Então eu posso só escrever assim, ó. O S é igual à posição inicial, né? O S é a posição final, é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. E a gente chegou na equação do sorvete ali, né? A função horária da posição. Por que a função horária? Porque eu tenho uma função, né? Aqui no caso é a função da posição. Então aqui eu consigo valores de posição, porque a posição é igual a essa relação e depende do tempo. Então por isso que é função horária. Beleza? Então, ó, um exemplo. Se eu tenho um carro, um objeto, vou colocar um exemplo aqui. Eu tenho um objeto movimentando com uma velocidade constante de 2 metros por segundo e ele parte da posição inicial igual a 10 metros, então você tem um sistema de referência. Tipo, aqui está o zero, aqui você tem o 10 metros, então ele partiu daqui. Aqui é o início, é a posição inicial. Ele não começou do zero, ele começou daqui. Beleza? E eu quero saber qual que vai ser a posição dele para cada intervalo de tempo depois. Para o tempo igual a 1 segundo, eu vou colocar aqui, ó, S1, para o S2, para o S3. Então eu quero saber qual que é a posição dele no tempo 1 segundo, tempo 2 segundos, tempo 3 segundos. Beleza? Então você vai pegar e vai escrever essa equação aqui, ó, dessa forma. A posição S dele é igual à posição inicial, que é 10, mais a velocidade dele, que é o 2, vezes o tempo. E aí, para cada intervalo de tempo, você vai resolver essa equação. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, você já deve ter começado a ver isso lá com a Cris. Beleza? Então, só lembrando aqui na equação de primeiro grau, eu não sei se a Cris usa f de x ou se ela usa y, né? Mas uma função de x, né, igual ao ax mais b. Ou y é igual a x mais b. Equação de primeiro grau, né? O x, que é a minha variável, está elevado ao expoente 1. A gente não coloca, né? Mas está elevado ao expoente 1. Então, é uma equação de primeiro grau. Beleza? Então, aqui ó, a minha variável é o t, está elevado ao expoente 1. Então, é uma equação de primeiro grau. É como se fosse uma função de t. Ao invés de escrever f de x, eu poderia escrever assim, ó. Um s de t é igual. Aí, só comparando aqui, ó, você vai ver que a gente coloca primeiro o valor constante, que é o b. O outro que está multiplicando a variável, a gente coloca depois na equação, olha só. O primeiro que é constante, o S0, está aqui, ó, S0. Mais a velocidade vezes o tempo, que é a nossa variável é um S de t, a nossa variável está aqui, um f de x, a variável está aqui. A gente só inverte. Coloca quem seria o b aqui na frente, que é o S0, e quem seria o a vezes x é o v vezes t. Então, na física, a gente dá um significado para essas letras, né? A minha função de x aqui seria uma função da posição, né? A função horária, porque é em função do tempo. O b, que seria a constante, seria a posição inicial, ela é constante. O movimento começou aqui, isso aqui é constante, começou aqui. Daqui para frente vai mudando a posição, mas ele começou aqui. Então, é uma constante. A velocidade, também, no caso, como a gente está falando de movimento uniforme, a velocidade é sempre 2 metros por segundo, uma velocidade constante, vezes o tempo, que é a minha variável. O tempo pode ser 1 segundo, pode ser 2, pode ser 3, 4, qualquer tempo. Então, eu vou calcular aqui para cada um desses tempos. Ó. Então, para um tempo igual a 1 segundo, eu vou ter o S1. O S0 é quando o tempo é zero. Se eu colocar tempo igual a zero, fica 2 vezes zero, dá zero.
mais 10, 10. Então é a posição inicial, ele começou no 10. Quando o tempo é 0, a minha posição é 10, porque 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 10 é 10. Para o tempo igual a 1 segundo, eu vou colocar ali, ó, posição inicial é 10, mais 2 vezes 1. Então, meu tempo, minha posição no tempo 1 segundo é igual a 10 mais 2. Então, minha posição ela vale 12 metros. Beleza? Então, depois de 1 segundo, ele vai estar na posição 12 metros. Por quê? Porque ele anda 2 metros a cada segundo. Se eu tenho 10 metros no tempo igual a 0, depois de 1 segundo ele andou 2 metros, então ele vai estar na posição 12 metros. Consequentemente, meu S2 ele vai andar mais 2 metros, vai ser 14. O S3 vai ser 16. Então, só vou colocar aqui, porque a folha está acabando aqui, eu vou mudar de folha. O S para o tempo igual a 2, ó. Então, vou colocar aqui, ó, o S2 ele vai ser o quê? Deixa eu só separar isso aqui, ó. O S2 ele vai ser o quê? A posição inicial, que é 10, vezes mais a velocidade inicial, que é 2, velocidade dele que é constante, né? Vezes o tempo, que é 2. Então, 12 vezes 2 dá 4, mais 10, 14. Isso aqui vai dar igual a 14 metros. Beleza? Se fizer para 3 segundos, vai dar 16 metros. Então, essa aqui é a ideia. Beleza, galera? Então, essa é a função horária da posição. Né? Essa aqui é a função horária da posição. Ela aparece a partir daquela definição que a gente fez de velocidade média. Né? Só que como a velocidade agora, a gente está trabalhando com situações onde a velocidade é uniforme, a velocidade é constante, né? Então a gente pode considerar a velocidade média igual à velocidade do movimento, porque ela vai ser constante. E aí a gente faz a dedução, chega na equação aqui, beleza? E aqui é um exemplo só para a gente entender um pouco como funciona. Beleza? Então eu vou trocar a tela aqui para a gente voltar lá para os exercícios. Então, ó, vou pegar a primeira questão aqui. Então, independente da turma, né? Só para a gente voltar aqui, só para ver, ó, a turma M1, que é a turma da 7.6, 90% das pessoas fizeram. Então, de 29 alunos, 26 fizeram. Das 7.5, dos 30 alunos, só 24 fizeram atividade, beleza? Então, galera, toma muito cuidado com isso, porque isso aqui é o que vai aparecer no portfólio de vocês, né? Esse relatório, que as atividades eles estão fazendo, e é isso aqui que é a nossa avaliação, beleza? Então, se vocês deixam de fazer atividades, vocês estão deixando de fazer o que a gente espera, né? Para atingir nossos objetivos, consequentemente, a sua avaliação não vai ser satisfatória. Então, façam as atividades. Então, vou pegar aqui da turma 7.6, vou pegar aqui, só para a gente dar uma olhada rapidinho, a questão 1, 2, 3, 4 e 5. A gente teve 35% de erro, 54, 46, 58, 54. Então, essas 4 questões, a 2, 3, 4 e 5, elas tiveram um pouco mais ou um pouco menos que 50%. Só a primeira que teve 35%. Vamos olhar lá na outra turma, na 7.5, ó, já teve uma taxa de acerto bem melhor. Né? Só a questão 4 que teve 54%, está na mesma média ali. Então, vamos voltar aqui, beleza? Eu vou acompanhar sempre por aqui. Parece que essa turma aqui vai ter uma porcentagem de acerto um pouco menor. Então, vamos abrir a questão 1 aqui. Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme segundo o referencial inercial. A equação horária da posição com dados do SI. Quando ele fala aqui dados do SI, ele está falando que a distância está em metros, velocidade em metros por segundo, tempo em segundo, beleza? E ele está te dando a equação horária da posição, que foi o que a gente acabou de ver. Então, nesse caso, pode-se afirmar que a velocidade escalar da partícula é. Então, ó, se a gente comparar a equação que é a função horária da velocidade da posição, com a equação que ele me deu, ó, S igual a menos 2 mais 5t. Então, S é igual a menos 2 mais 5 vezes t. Comparando as duas equações, fica muito fácil de você perceber que a posição inicial
é o 2 e a velocidade é o 5. Né? Só comparar as duas equações. Você vê que S é igual a menos 2, S é igual a S0, então a posição inicial, mais velocidade, que é o 5, vezes o tempo. Então, por isso que a resposta aqui é a letra C, 5 metros por segundo, o movimento é progressivo. Então, o que é um movimento progressivo? O que é um movimento retrógrado? O movimento progressivo, toda vez que a minha velocidade for positiva, né, no movimento retilíneo uniforme, eu tenho um movimento progressivo. O que é um movimento progressivo? Lembrando daquela ideia de referencial, se eu tenho um referencial que começa, né? Aqui é o 0, por exemplo, 0 km, e aqui é 200 km, beleza? Se eu ando a favor do meu referencial, o que é isso? Eu sair do zero e ir aumentando minha posição, ou sair de qualquer ponto aqui intermediário, mas movimentar sempre nesse sentido. Né? Se o sentido de movimento é para cá, eu tenho movimento progressivo, beleza? O que é um movimento retrógrado? O movimento retrógrado é fazer o oposto, vir para cá. Né? Eu vou sair, por exemplo, do 200 e chegar no zero, sair do 180 e chegar no 10. Eu estou indo no sentido oposto do meu referencial. Então aqui eu tenho um movimento retrógrado. Beleza? Então o que acontece? Como é mais 5 a velocidade, o valor dela, né, o valor escalar dela é 5. Então tá ali, 5 metros por segundo. E o movimento é progressivo. Beleza? Essa seria a resposta correta. Aí, quando ele usa o termo escalar, né, velocidade escalar, é porque mais para frente vai falar sobre vetor. Né? E aí o vetor, a velocidade ela é um vetor. Só que o vetor, para a gente poder definir um vetor, não basta só o valor numérico, a gente tem que dar direção e sentido também. Então, quando a gente coloca esse mais aqui, a gente já está dando qual que é o sentido em relação ao nosso referencial, no sentido positivo. E se for menos, seria no sentido negativo. Se fosse menos, seria no sentido contrário, né? Seria movimento retrógrado. Beleza? Então, mais para frente, quando a gente falar de vetor, vai aparecer um pouco mais essa ideia. Mas quando ele fala ali velocidade escalar, o que ele está querendo saber é só o valor numérico, né? Da minha velocidade. Beleza? Então a primeira questão era só isso. Era só olhar a equação, comparar e chegar nesse resultado. A questão 2 é um gráfico. E é o seguinte, um objeto desloca-se em movimento retilíneo uniforme durante 30 segundos. Então, movimento retilíneo uniforme quer dizer que em linha reta com velocidade constante durante 30 segundos. O gráfico a seguir apresenta o espaço em função do tempo. Então, todo gráfico é alguma coisa em função de outra. Então, no caso aqui, o gráfico é o espaço, que é o S, né, que é a nossa posição. Lembra que eu acho que eu cheguei até a comentar na sala de aula que eu uso o S por causa do termo em inglês, né, que é space, que seria o espaço, mas a gente pode usar como posição também, para a gente que faz mais sentido falar posição do que espaço. Né, que quando a gente pensa em espaço, pensa numa coisa de área, alguma coisa assim, né, o espaço que alguma coisa ocupa, e não em posição, né, posição ela faz mais sentido para a gente. Então, eu tenho a posição em função do tempo. Beleza? E aí ele quer saber a posição do objeto no instante 30 segundos, em metros. Então o gráfico ele me mostra o seguinte, ó, quando eu estou no tempo zero, esse eixo de baixo é o tempo. Então quando eu estou no tempo zero, o gráfico, que é essa parte aqui, né, essa parte azul, se não for azul, galera, me desculpa porque eu sou daltônico, mas eu acho que é azul. Então ele toca o eixo da posição, que é o eixo vertical aqui, ó, o S, na posição 5. Então no tempo zero, a posição dele é 5. No tempo 2, se você acompanhar o gráfico aqui para cima, ele vai estar um ponto, ele vai estar em algum lugar aqui que não dá para a gente saber exatamente onde é, dá para calcular, mas saber só olhando aqui, nunca confie na escala do gráfico, ela pode não estar na escala certinha, então o cara vai bater o olho às vezes aqui, ó, se eu subir aqui, tal 2 vai vir aqui vai dar, sei lá, 7, mas não necessariamente vai ser 7, ou 7,5, que vai ser metade dos dois, será que é 7,5? Aí pode ser, né? Então, o 4 aqui, parece que vai chegar no 10, mas ou não. Então, o que acontece? O que eu tenho certeza é que no 0 a minha posição é 5 e no 10 a minha posição é 15. Porque você pega aqui o 10, ele traça, aí ele faz para mim o traço, ó. O traço pega direitinho aqui e vai até lá no 15. Então, para o tempo 10 segundos, a minha posição 15 metros.
para o tempo 0 segundos, minha posição 5 metros. Então quer dizer que em 10 segundos eu andei 10 metros, ó, de 5 para 15. Então eu consigo calcular qual que é a minha velocidade. Ó. Beleza? Sabendo minha velocidade, que é o que eu preciso, eu posso saber quanto que vai ser minha posição lá no tempo 30 segundos. Ou você pode só extrapolar. Se em 10 segundos ele andou 10 metros, em 30 segundos ele vai andar, né, 30 metros. Ah, pessoal, mas a resposta não é 30, é 35. Exatamente. É porque ele não começou do zero, ele começou da posição 5 metros. Então, se ele andou 30, ele parou na 35. Então, ó, vamos fazer aqui rapidinho. Ó. Se eu começo da posição 5 metros e ando 30 metros, eu vou parar na posição 35 metros. Porque que meu ΔS, né, que é o meu deslocamento, ele vai ser a posição final, que é 35, menos a posição inicial, que é o 5. O ΔS é igual a 30 metros, então a distância que eu percorri. Então você pode fazer só pela lógica, direta aqui no exercício. Se em 10 segundos ele andou de 5 até 15, que são 10 metros, em 30 segundos ele vai andar 3 vezes mais, porque a velocidade é constante, então ele vai andar 30 metros. Só tem que lembrar que o 30 metros é o que ele andou, não quer dizer que é a posição final dele, porque ele pergunta a posição do objeto no instante 30 segundos. Então no instante 30 segundos a posição dele não é 30 metros, é 35, porque ele saiu do 5 e andou mais 30. Beleza? Se eu for fazer por cálculo, a ideia seria mais ou menos essa. Ó. Vamos lembrar lá, só do início, né? A minha velocidade, ela é o ΔS dividido por ΔT. Então, o início da equação que a gente usou para poder chegar na função horária da posição. Que aqui já está mais fácil, né? Que eu já tenho o meu ΔS, a minha velocidade, ela vai ser o ΔS, que é o 30 não, vamos pegar, é o 10 que eu quero pegar, né? Você vai olhar no gráfico, beleza? O 10 por quê? Porque eu estou fazendo 15, que é a posição final, menos 5. Então, vamos colocar aqui, ó. É o 15, que é a posição final, menos 5. Isso dividido pelo ΔT, que o tempo final é 10 e o tempo inicial é 0. Está aqui, ó. O tempo final é o 10, 10 segundos ele está na posição 15 e no tempo 0 ele está na posição 5. E aí eu vou ter 10 dividido por 10, eu vou ter uma velocidade de 1 metro por segundo. Beleza? Então eu vou e faço o quê? Vamos escrever nossa equação da posição agora, já que a gente tem velocidade, ó. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, minha posição final ela é igual à posição inicial, que é o 5, mais a velocidade, que é 1, vezes o t. Se eu coloco um t de 30 segundos aqui, ó, eu vou ter o S30 é igual a 5 mais 1 vezes 30. 1 vezes 30 dá 30, mais 5, 35. A minha posição, então, no instante 30 é igual a 35 metros. Beleza? Então, mais uma questão aí da tarefa. Vamos para a questão 3. Como é que tá? Olha aqui, né? Dá para fazer uma divisão aqui, já dá para usar esse pedaço. Dá para usar até aqui. Aqui, colocar aqui, aqui. Beleza. O gráfico seguinte representa as posições de dois veículos A e B, deslocando-se sobre uma estrada retilínea em função do tempo. Com base nas informações nele contidas, é possível concluir que no intervalo de 0 a t, então intervalo de tempo de 0 até o tempo t, o que aconteceu com a posição, que é o eixo y do veículo A e do veículo B, beleza? Então ele quer que a gente faça alguma relação com essas duas informações que o gráfico dá para a gente. Então ele fala, a velocidade do veículo A é maior que do veículo B. Se as velocidades fossem maiores, né, se a velocidade do A fosse maior que a do B, tivesse diferença de velocidade, olha só no início, ó, o B está né, aqui no pontinho, está, né, aqui na parte mais baixa do eixo da posição, e o veículo A está 2 quadradinhos para cima. Então, se você pegar lá no final, a diferença entre as duas posições continua sendo 2 quadradinhos. Ó, o veículo B está aqui e 2 quadradinhos para cima o veículo A está lá. Então, se a velocidade do A fosse maior, ele deveria ter uma distância maior. E não tem.
Então, se ele tivesse uma distância maior, ele deveria estar um pouco mais para cima. Ou se ele tivesse uma distância menor, ele deveria estar um pouco mais para baixo. Então, se o veículo A movimentasse mais rápido que o B, nesse intervalo de tempo de 0 a t, o veículo A ia chegar numa posição maior, uma distância maior. Então, a posição do A seria mais para cima. O gráfico teria que mostrar essa reta do veículo A mais para cima. Se o veículo B fosse mais rápido, essa reta aqui do veículo B, do A, estaria aqui, e a do B estaria um pouco mais para cima. Então, a distância entre as duas retas iria diminuir. E ela não diminui, ela é constante. Beleza? Então, ele vai aqui na letra B. A aceleração do veículo A é maior que a do veículo B. A aceleração a gente vai falar mais para frente, né? Como a gente não falou nada até agora, você poderia até desconfiar, pô, aceleração, será que é? Será que não é? A gente não falou nada de aceleração. A aceleração é só o quanto a velocidade de um objeto muda em função do tempo. Então, se a velocidade muda muito rápido, eu tenho aceleração alta. Se a velocidade muda devagar, eu tenho uma aceleração mais baixa. A aceleração só mede essa taxa de variação da velocidade. Aí a correta aqui, ó, o veículo A está se deslocando à frente do veículo B, isso é verdade. Né? A posição do veículo B é essa, no ponto zero, do A 2 quadradinhos para cima. E ele continua na frente do veículo B. Né? A posição dele vai aumentando e a distância continua a mesma entre A e B, lá no final. Beleza? No anunciado aqui, ele não fala que é um movimento retilíneo uniforme, fala só que ele é retilíneo. Mas é uniforme, velocidade constante, porque a distância entre eles não muda. Né? E aqui os veículos A e B estão se deslocando um ao lado do outro, não, né, porque a posição deles é diferente no tempo. No tempo zero a posição deles é diferente, no tempo t a posição deles é diferente, o veículo A está na frente. E aí a distância percorrida pelo veículo A é maior do que a percorrida pelo veículo B, que é aquela ideia lá da distância, né? Não é porque o veículo A parou num ponto mais à frente que o veículo B que ele andou mais do que o veículo B. Então, ó, se você pensasse aquela mesma ideia, se aqui é 0 e aqui é 5, por exemplo, o veículo A já começou na posição 5 do exercício passado. Né? O exercício passado a gente começou na posição 5. Então, imagina que o A começou no 5 e o B começou no 0. E aí, depois do tempo T, que se fosse em 10 segundos, o veículo A estivesse na posição 30 metros à frente. Então, se ele começou na 5, ele estaria na posição 35. E o veículo B, se começou na 0, ele estaria na posição 30. Então, aqui seria uma situação onde o veículo começou na posição 0 e andou 30 metros, e termina na 30. E aqui o veículo A começa na posição 5 e termina 30 metros à frente, que seria a posição 35. Então, teria 35 para o veículo A e 30 para o veículo B. 5 metros de diferença. Aqui começou nos 5 metros e aqui começou no 0. 5 metros de diferença. Beleza? E aqui embaixo tem, né, a resolução. Falando aqui, né, comentando a resolução. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês poderem ler. Questão 4. Então, ó, um ônibus trafega em uma rodovia com velocidade constante de 60 km por hora. A figura seguinte representa a sua trajetória e a sua posição em determinado instante. Nessa situação, esse ônibus, então, ó, ele fala que a velocidade é de 60 km por hora, né? E aí, ó, 27% das pessoas aqui marcaram que ele já havia percorrido 120 km. Esse movimento é progressivo. Progressivo sim, porque tá? Se você olhar aqui a setinha mostra qual que é o sentido do meu referencial. E o ônibus está se movimentando para cá, né? Da direita para a esquerda. No desenho acho que deixa claro, né? Esses tracinhos aqui para mostrar qual que é o sentido de movimento do ônibus. Só que não quer dizer que ele percorreu 120 porque ele está na posição de 120. Ele pode ter saído aqui atrás, saído da 119 e agora está na 120. Então não quer dizer que ele percorreu 120, ele está na posição 120. Então é isso que a letra B fala. Encontra-se a 120 km do marco zero da rodovia e seu movimento é progressivo. Então, o quilômetro 120 da rodovia significa que do marco zero da rodovia até aquele ponto, você tem 120 km. Beleza? E movimento progressivo porque está no sentido do referencial. Vamos ver o que está. Aqui está errado porque ele fala que encontra-se a 120 km do marco zero e seu movimento é retrógrado. O retrógrado seria ele sair da direita para a esquerda. E se aproxima a 60 km do marco zero a cada hora. Ele não está aproximando do marco zero porque está no sentido positivo, né? Está indo no sentido progressivo. Então ele está se afastando do marco zero a cada hora. Né? Então a ideia é assim, vamos supor que aquele cara tenha começado na posição 0 km. Então depois de uma hora, ele vai estar no marco 60 km. Depois de 2 horas, ele vai estar naquele marco ali de 120 km. Considerando que ele partiu do zero. Mais uma hora, ele
ia continuar aqui, né? Ele estaria na posição 60, 120, com mais 60, 180 km depois na terceira hora, né? Então, se ele tivesse partido do zero, ele ia estar se afastando do marco zero 60 km a cada hora. E aqui ele fala que ele se aproxima do marco zero 60 km a cada hora. Então, 19% das pessoas marcaram isso aqui também errado, né? Beleza? Questão 5. Deixa eu mudar a folha aqui. Não, vou mudar não, vai dar espaço. Beleza? Um móvel em movimento retilíneo uniforme se encontra no instante inicial em x igual a menos 3 metros. Então, essa é a posição inicial dele. Ele usa o termo x ali, só para a gente lembrar, né? Que, repara que o gráfico que a gente tem visto aí é um gráfico de posição por tempo, ó, posição S por tempo t. Se você lembrar do gráfico do plano cartesiano que vocês veem lá na matemática, é y por x. Beleza? Então, o que acontece? O x muitas vezes ele é usado para representar a posição também. Aqui, ó, a comparação, se for olhar, não, professor, o s é o y e o, t, e o x é o t. Né? Se você for comparar aquela equação de primeiro grau, o y é igual a x mais b, aí se compara bem com aqui, com a posição inicial é igual a quê? Colocar v vezes t mais o s0, só para ficar na mesma sequência. O b, o a seria a velocidade e o tempo seria a variável x, no caso aqui, né? Só que acontece, a gente normalmente, lá para frente a gente vai ver que a gente considera a posição de movimento na horizontal, o movimento na direção x, na direção vertical, direção y. Pensa no lançamento de um objeto. Quando você lança um objeto, ele não faz uma trajetória tipo assim, ó, tipo Angry Birds. Você pega o passarinho lá, né, quem jogou Angry Birds aí, pega o passarinho, vai lá, puxa, vai lá, acho que solta. O passarinho vai lá e faz a trajetória dele até acertar o obstáculo na frente. O que acontece? Essa altura que ele sobe seria a direção y. E essa distância que ele percorre aqui seria a distância x. Então, por isso que alguns exercícios trazem para a gente a variável da distância, o x, que está considerando como se a gente estivesse movimentando, tipo assim, numa linha reta aqui, e como se esse eixo aqui em cima, por exemplo, desse exercício que eu fiz, como se esse eixo fosse o eixo x, e ele está movimentando em x, beleza? Então, ó, ele fala que a posição é menos 3 metros. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar alguns dados já. A posição inicial dele, né, encontra-se um móvel em movimento de uniforme, se encontra no instante inicial em x igual a menos 3 metros. Então, a posição inicial naquele exercício é menos 3 metros, beleza? Já em t igual a 2 segundos, ele se encontra em x igual a 5 metros. Então, s igual a 2, eu tenho posição 5 metros. Determina a distância percorrida pelo móvel entre os instantes t igual a 3 e 4 segundos. Então, ó, aqui no tempo 0 aqui no tempo 2. Então, a ideia é assim, ó. No tempo 0, eu tenho a posição inicial igual a 3 metros, menos 3 metros por segundo. Então, aqui é o tempo 0 segundos. Na posição 2, que é 5 metros, eu estou no tempo igual a 2 segundos. Então, repara o seguinte, ele percorreu quanto aqui, ó? Menos 3 até 5. Ele percorre 8 metros, né? Então, ó, como é que eu sei que ele percorre 8 metros? Delta S é a posição final, que é o S2, que é 5 metros, menos a posição inicial, que é menos 3 metros. Então, repara que é um menos o outro, mas aqui, ó, minha posição ela já é negativa, então por isso que eu tenho 2 menos. O delta S é sempre posição final, menos a posição inicial. Então, a posição final é 5, menos a posição inicial, que é menos 3. Menos com menos dá mais. Meu delta S vai ser igual a 5 mais 3, que é igual a 8 metros. E o tempo, ó, de 0 até 2 segundos, um tempo de 2 segundos. Qual que é a minha velocidade? Delta S por delta T. Eu tenho 8 metros em 2 segundos. Isso significa que a minha velocidade é 4 metros por segundo. Então, essa é a minha velocidade nesse movimento. Então, ele quer saber qual que é a distância percorrida entre os instantes 3 e 4 segundos. Então, a minha velocidade já responde. Ó, se eu percorro 4 metros, deixa eu só subir aqui, percorro 4 metros por segundo, do instante t igual a 3, do instante t igual a 4 segundos, eu tenho aqui um delta t de 1 segundo, né? Eu saio de 3 para 4, então um intervalo de tempo de 1 segundo. Então, eu ando 4 metros em 1 segundo, quer dizer que eu andei 4 metros entre o instante 3 e 4 segundos. Resposta ali, letra C. Beleza?
Então, aqui, ó, muita gente marcou 19, marcou aqui a letra B 2,5, deve ter só pensado em pegar o 5 e dividir por 2, né? De 2,5 marcou. Os 6 metros aqui, né? Muita gente marcou 6 metros, não sei porquê, e o 8 metros, né? Talvez pensou de alguma forma, né? De 3 até 4 segundos ele andou o dobro. Então a resolução tá aqui embaixo, ó. Mesma coisa que eu fiz ali praticamente, né? Só que aqui ele usa D de distância, ele usa o ΔS, né? Mas é velocidade vezes o tempo, né? Velocidade é 4 metros por segundo vezes o tempo que ele fez aqui. Mas seria a mesma coisa que pegar aqui, ó, se o tempo é 1 segundo e a velocidade é 4, eu posso pegar essa própria equação aqui, né? Ou vou pegar essa mesma equação aqui, ó, vai ficar mais fácil. Vamos fazer aqui, ó. A velocidade é 4, o ΔS que ele chama de distância é D, e aqui o tempo é 1 segundo. Quando eu passar esse 1 para cá multiplicando, vai ficar 4 vezes 1, que é a distância 4 metros, que é o que ele faz aqui, ó. A velocidade vezes o ΔT, 4 vezes 1, 4 metros. Beleza? Questão 5 foi embora. Questão 6 agora. Ó, por que não podemos considerar que uma pessoa parada está em movimento uniforme, já que sua velocidade é constante e igual a zero? A resposta óbvia, não sei porque todo mundo. Vamos ver quais são as alternativas aqui, talvez eu entenda um pouco melhor. A resposta é certa porque ela não está em movimento, né? Ele fala que, ó, se a pessoa está parada, eu posso falar que ela está em movimento uniforme. Movimento significa mudança de posição. Quando eu falo que ela está parada, quer dizer que ela não move, ela não muda a posição dela. Então, se ela não muda a posição, não existe movimento. Então, não posso falar que é movimento uniforme, beleza? Porque a definição de movimento uniforme é o quê? É algum objeto mudando de posição, e essa taxa de mudança de posição é numa taxa contínua. Por isso que a velocidade é contínua. Então, ele muda 2 metros a cada segundo, ele muda 5 metros a cada segundo, ele muda 60 km a cada hora. Né? Então, isso que é a ideia, né? A velocidade é isso. Então, você tem um movimento, uma mudança de posição, um certo intervalo de tempo, e essa relação é constante. Você sempre muda, tem a mesma mudança de posição no mesmo intervalo de tempo. Beleza? Então, ó, a letra B, porque esse movimento é uma coisa relativa. Beleza. O movimento é uma coisa relativa? Sim, o movimento depende do referencial. Mas aqui, quando ele fala que a pessoa está parada, ele já definiu para você qual que é o referencial. Para o referencial que ele escolheu, que ele está definindo, a pessoa está parada. Então, se ela está parada para aquele referencial, ela não está em movimento. Beleza? Então, ele já definiu o referencial. Aqui, ó, letra C. Porque dependendo do referencial, isso não é um movimento uniforme. A frase em si está certa, a afirmação está certa, mas em relação à questão está errada, porque, de novo, ele fala que a pessoa está parada. Se ele falou que está parada, ele já definiu que o referencial que você está utilizando na questão é um referencial para o qual a pessoa está parada. Então, já definiu que ela está parada. Se ela está parada, ela não está em movimento, para aquele referencial. E aqui, na verdade, ela está assim, em movimento uniforme, já que sua velocidade é constante. A velocidade ela é constantemente igual a zero, mas ela não está em movimento. Então, não é um movimento uniforme, beleza? Ela está parada, de forma uniforme, pode ser, né, com velocidade constante, porque a partir do momento que se a velocidade dela mudasse de zero para qualquer outro valor, ela deixaria de estar parada e iniciaria um movimento, beleza? Então, só a resposta aqui, ó, se uma pessoa está parada, ela não está em movimento. Com relação aos diferenciais, devemos supor que o problema se refere ao diferencial da Terra. Portanto, não devemos nos preocupar com isso. Então, mais do que, né, de pensar que o referencial é para usar o referencial da Terra, que pode ser sim, a gente pode utilizar o referencial da Terra, né? Mas a partir do momento que ele fala no exercício que a pessoa está parada, ele já definiu que para o referencial que ele está adotando, a pessoa está parada. Então, se ela está parada, ela não está em movimento para aquele referencial. Beleza? Questão 7, quase acabando aí, ó. Essa aqui teve 88% de erro. Determine a velocidade do objeto cuja posição em função do tempo é retratada no gráfico a seguir. Então, ele quer saber a velocidade. Repare que a posição dele é 30, continua sendo 30, e continua sendo 30, e continua sendo 30, até chegar no 10. Então, se a posição dele não muda, como que ele pode ter velocidade? Se a posição dele não muda, ele está parado. Então, por isso que a velocidade é zero. Porque se você pegar no instante zero, a posição dele é 30. Durante qualquer outro intervalo de tempo que você pegar, a posição dele continua sendo 30. E aqui,
né, parece que está em cima do 10. Então, depois de 10 segundos, a posição dele é 30. Então, se eu tenho uma posição constante, a posição que não muda, eu não tenho velocidade. Porque se você fizer essa relação ali, ó, deixa eu pegar esse pedacinho aqui embaixo agora, ó, vou aproveitar toda a folha aqui, ó, né? Velocidade não é ΔS sobre ΔT. Se a posição no final é 30 e no início é 30, independente do tempo que eu pegar, 30 menos 30 dá zero. 0 dividido por qualquer coisa vai dar zero. Então, se o tempo ali fosse realmente os 10 segundos, né, eu teria 0 dividido por 10. A minha velocidade vai dar zero. Então, como a minha posição não mudou, eu não tenho velocidade. Por quê? Porque eu estou parado. Beleza? Então, a resposta certa aí é a letra A. Letra B, alguém pegou, muita gente marcou 6. Deve ter dividido 30 por 5, né? Ter a posição e o tempo 5 segundos. Ele quer saber a velocidade no tempo 5. Né? Eu estou falando aqui no geral, mas ele quer no tempo 5. Então a pessoa pegou lá em 5 segundos, 30 dividido por 5 deu 6. Mas não, galera, isso aqui tem que tomar cuidado. Né? A velocidade é a variação da posição. Então, como a posição em 0 é 30 e nos 5 segundos aqui no meio seria 30 também, a minha posição seria a mesma ideia. Aqui, só que ao invés de eu dividir, fazer 30 menos 30 dividido por 10, seria 30 menos 30 dividido por 5. Não muda nada, porque 30 menos 30 continua sendo 0. 0 dividido por 5 continua sendo 0. Beleza? Alguns marcaram aqui 10 metros por segundo. Deve ter visto 10 aqui no gráfico e marcou. Alguns marcaram 30. Deve ter pego, sei lá, no gráfico também viu 30 e pronto. Aí a resposta, como posição é constante em função do tempo, a velocidade desse objeto será de 0 metros por segundo. Beleza? Era a questão 7, 8. Era 7, agora 8. Então, questão 8. Determine a equação da posição da trajetória descrita no gráfico abaixo. Olha só, tem um gráfico e precisa da equação da posição da trajetória. Então, quando ele fala equação da posição da trajetória, é a função horária da posição. Beleza? Então, ele me deu o gráfico e quer que eu encontre essa equação. Então, ó, vamos tirar essa folha aqui. Vamos só voltar no gráfico aqui, ó. Aqui. Então, é 30, 0, 10. Então, 0, 10, 30. Então, o gráfico é mais ou menos aí, ó. Aqui é um 30. Deixa eu ver. 30. Então, 30, 0 e 10. Aqui é a posição em metros e aqui é tempo em segundos. Beleza? Então, ó, ele quer, no instante de 10 segundos, a posição descrita é de 30 metros. Então, ele garantiu pra gente que essa posição ali bate no 10, porque ele não coloca os tracinhos, né, pra gente ter certeza, mas ele garante pra gente que é 30 metros em 10 segundos. Ele quer saber a função horária da posição. Então, para escrever a função horária da posição, galera, tem que escrever ela dessa forma. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Então, a posição final eu não substituo, porque como é função horária da posição, o que eu quero saber ali vai ser a posição, então eu deixo ela. Ela que é a minha resposta, vai ser a posição. Então, S é igual a qual que é a posição inicial? É lá no gráfico, começa no 0. Então, 0 mais a velocidade vezes o tempo. Mas qual que é a velocidade? Então, isso que a gente tem que descobrir. Então, para calcular a velocidade, ó, a forma mais simples aqui para a gente, velocidade é o ΔS dividido por ΔT. Então, quem que é o ΔS? Posição final, 30, inicial, 0. Então, 30 menos 0, dividido por tempo final, 10, inicial, 0. Lá. 10 menos 0. Tá vendo? O tempo inicial, 0 é uma coisa comum aparecer. Então, vai ficar 30 dividido por 10, eu tenho 3 metros por segundo de velocidade. Então, agora eu substituo isso aqui. A minha função horária da posição é isso aqui. S é igual, o 0 não precisa escrever, 3 vezes t. Então, a resposta lá, ó, S é igual a 3 vezes t. Beleza? Então, para cada segundo, eu ando 3 metros.
Então, se você pegar essa equação e substituir por 1, vai ficar 1 vezes 3, 3. Para o segundo tem 3. 2 segundos, 6 metros. 3 segundos, 9 metros. 4 segundos, 4 vezes 3, 12. 12 metros. 5 segundos, 5 vezes 3, 15. Por aí vai. Quando o tempo for 10, 10 vezes 3, 30 metros. Que é a posição final dele. Beleza? Questão 8. Aqui. A resolução embaixo, né? Questão 9, 46% de erros. Então, ó, no dia 10 de setembro de 2008, foi inaugurado o mais potente acelerador de partículas já construído. Supondo, então ele está falando para mim do LHC ali, né, eu tenho 27 km de comprimento, e aí supondo que um dos prótons se mova em uma circunferência de 27 km de comprimento, com velocidade de módulo V igual a 240 mil km por segundo. O número de voltas que esse próton dá no anel em 1 hora é igual a... Então, olha só, o movimento do próton em si dentro do colisor de partículas, ele não é um movimento retilíneo, ele é um movimento circular, porque o colisor de partículas tem o formato circular ali, né, 27 km. Então você tem um círculo, né? Deixa eu tentar fazer um círculo mais ou menos aqui. Beleza? E aí, quando você sai do início do círculo, dá a volta e volta aqui para o início do círculo, você percorre 27 km. É um movimento circular. Beleza? E todo movimento circular vai ter aceleração. Lá para frente a gente vai falar sobre isso. Mas ele está considerando como se fosse um movimento, né? Pensa assim, eu tenho uma linha reta de 27 km e eu tenho um objeto se movimentando aqui a 240 mil km a cada segundo. Então tem uma partícula movimentando aqui. Então vamos fazer o seguinte. Ele pergunta, ó, o número de voltas que esse próton dá no anel em 1 hora. Então, como é que eu posso fazer? Eu pego e calculo qual é a distância que ele percorre em 1 hora e divido por 27. Porque cada volta são 27 km. Se eu pego a distância total percorrida dividido por 27, eu vou ter quantas voltas ele deu em 1 hora. Beleza? Então, ó, como é que eu faço para saber qual é a distância percorrida em 1 hora? Eu tenho que saber, né, fazer aquela conversão, né, saber quantos segundos tem em 1 hora. Então a ideia é o seguinte, ó, se eu ando, né, se ele percorre 240 mil quilômetros, vamos escrever em notação científica para ficar mais fácil, ó. Eu tenho que colocar a vírgula aqui, vai ficar 2,4, né, então 2,4, e para isso eu tenho que andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas, vezes 10 elevado a 5. Então esse é o número, né, quilômetros por segundo. Então se eu percorro 2,4 vezes 10 a 5 quilômetros em 1 segundo, quantos quilômetros você vai percorrer em 3.600 segundos? Que é igual a 1 hora. Isso aqui é igual a 1 hora. Que é o que ele quer saber. Se eu pego a distância que eu percorri em 1 hora e divido por 27, eu acho quantas voltas ele deu, né? Porque isso aqui é a distância em 1 hora. Se cada volta são 27 km, eu pego a distância total, divido por 27, eu sei quantas voltas ele deu. Então aqui, ó, é aquela ideia de multiplicar cruzado, né? Você vai multiplicar 1 por x e 3.600 por 2,4, beleza? Então, ó, o 3.600, só pra gente, vamos fazer do ladinho aqui, ó. Puxar uma setinha aqui. 3.600, eu posso escrever o quê? Ó, a vírgula tem que ficar aqui, ó, 3,6 vezes 10 elevado, ó, 1, 2, 3, 10 elevado a 3. Então, eu vou fazer já aqui, ó, o x vezes 1 dá x vezes 1, e o 2,4 vezes 10 a 5, vezes o 3,6 vezes 10 elevado a 3. E aí você multiplica 2,4 por 3,6, né? O x vezes 1 dá x. 2,4 vezes 3,6, vou fazer rapidinho aqui, ó. 2,4 vezes 3,6, 8,64. Então isso aqui vai dar 8,64 vezes 10 elevado, 5 mais 3, 8.
km. Então ele percorre 8,64 vezes 10 a 8 km. Se for escrever esse número, né, vamos escrever ele inteiro aqui, ó, como é que seria? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quilômetros. Então, 864 milhões de quilômetros percorridos em uma hora. Para saber quantas voltas ele deu, então, eu pego esse valor aqui agora e divido por 27. Ó, né? Vou colocar assim, ó, número de voltas vai ser igual que o 8,64 vezes 10 elevado a 8 dividido por 27. Ou, se quiser colocar, para ficar mais fácil, ó, o número de voltas vai ser 8,64 vezes 10 elevado a 8 dividido por 2,7 vezes 10 elevado a 1. Vou escrever em notação científica 27. Ó. 27, eu coloco a vírgula aqui, vai ficar 2,7, porque o número tem que ser maior que 1 e menor que 10, então 27 é maior. Para ficar menor, eu coloco 2,7, comandei a vírgula uma casa só, vezes 10 elevado a 1. Então, agora eu divido isso aqui, 8,64 por 2,7. Então, 8,64 dividido por 2,7 dá 3,2. Então, isso aqui, vamos trazer para cá, ó. O número de voltas vai ser igual, entendeu? 3,2 vezes 10 elevado a 8 menos 1, 7. Então, 3,2 vezes 10 elevado a 7. Se elevado a 8 dá 864 milhões, aqui vai dar 32 milhões. Então, são 32 milhões, ou 32 milhões, 32 milhões de voltas em uma hora que esses prótons vão fazer ali naquele colisor de partículas, beleza? Essa velocidade aqui, ó, de 240 km por segundo, 240 mil, a velocidade da luz, né, ela é aproximadamente 300 mil km por segundo. Então ela é um pouco menor, né, de 240 para 300. A velocidade da luz ela é 299 e alguma coisa, então a gente arredonda para 300. 300 mil km por segundo, que é 240 mil km por segundo. Então, um próton movimentando a velocidade muito alta, né, próxima da luz, mas não chega na velocidade da luz ainda. O próton não chega à velocidade da luz. Beleza? Então, são 3,2 vezes 10 a 7 voltas. Vamos ver aqui o exercício. Ele mostra a resposta aqui. Ó. Ele mostra ela aberta, né? Mas a conta ele faz aqui, ó, ele coloca notação, 6, né, divide por 27, dá 32 vezes 10 a 6. Se for abrir esse número aqui, ó, a vírgula então tá aqui, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá aí, ó, 32 milhões de voltas. Beleza? E agora a última questão para a gente poder finalizar. Questão 10. 31% de erro, essa tem uma quantidade de acerto até razoável. Deixa eu tirar essa folha aqui, vamos ver se vai precisar de outra folha. Vou fazer o seguinte, deixa eu pegar uma folha ali que eu já usei. Deixa eu colocar ela aqui ao contrário. Se precisar da folha a gente usa. Devido à falta de limpeza, os cearenses veem apenas a vegetação que cobre o rio Cocó. Em algumas áreas é possível ver um pouco da água do rio, mas a maioria das pessoas o desconhece em sua totalidade. Após 20 anos, uma limpeza emergencial começou a possibilitar que ele fosse novamente navegável, o que não era possível por causa da poluição. O rio Cocó possui 50 km de extensão, dos quais 20 são em Fortaleza. Ele nasce na Serra da Aratanha, na cidade de Pacatuba, que passa por Itaitinga, Maracanaú e Fortaleza, para desaguar no Oceano Atlântico. Então, se um barco arrastado apenas pela correnteza, cuja velocidade pode ser considerada constante, demora 5 horas para percorrer toda a extensão do rio, então o percurso dentro do perímetro de Fortaleza é feito em... Então, olha só, o perímetro
todo o percurso do rio são 50 km, né? Ele fala anunciado, ó, o rio Cocó possui 50 km de extensão, sendo 20 em Fortaleza. Então, se ele demora 5 horas para percorrer 50 km, eu consigo calcular qual é a velocidade média dele, ou a velocidade constante dele, porque ele fala, né, considerando a velocidade constante da correnteza. Então, ó, eu tenho uma velocidade igual ao ΔS dividido por ΔT, né? Então, minha velocidade vai ser 50 km dividido pelo tempo de 5 horas, eu tenho 10 km por hora de velocidade. Então, se essa velocidade 10 km por hora, se eu tenho uma extensão de 20 km em Fortaleza, se eu ando 10 km a cada hora, para andar 20 km eu vou demorar 2 horas, né? Então, ó, você pode fazer a regra de 3, ó, 10 km em 1 hora, para andar 20 km, x. Multiplica cruzado, vai ficar x vezes 10, igual a 20 vezes 1, que dá 20. Quando passar o 10 dividindo, vai ficar 20 dividido por 10, que é igual a 2 horas. Se quiser usar a equação ali da velocidade, ó, velocidade é ΔS sobre ΔT. Se a velocidade é 10, o ΔS é 20, o tempo é T. Trocou de lugar o 10 com 20, ou 10 com T, ó, porque tem a divisão aqui, né? Trocou de lugar os dois. Eu tenho o T igual a 20 dividido por 10, que eu vou ter 2 horas. Então, o que eu fiz aqui foi trocar o T e o 10 de lugar, beleza? Então, qualquer uma dessas vai te dar a resposta, vai chegar na resposta ali. Então, 2 horas. E aí o exercício tem a resolução aqui, ó. Calcula a velocidade média, a velocidade da correnteza ali pela distância percorrida e o tempo, e depois só joga ali para a distância do rio em Fortaleza, né, com a velocidade que ele calculou, e vai dar o tempo aqui, beleza? Então, essa seria a questão 10. Resolvemos todas as questões. Então, galera, depois de vocês, né, assistirem essa parte das questões, vocês voltam aqui para o conteúdo. E aí aqui no conteúdo, eu falei com vocês para olharem, eu não lembro se foi até a parte 8 ou a parte 9, mas se eu não comentei da parte 9 ali para vocês darem uma olhada, aproveita e já dá uma olhadinha aqui nessa parte de gráficos, né? Espaço versus tempo e velocidade versus tempo, né? Todo gráfico, ele vai ter sempre uma variável em relação a outra, ou duas variáveis, né? Depende. A gente no ensino médio vê basicamente só gráficos de relação entre duas variáveis, né? Não vem três variáveis. Então aqui a gente tem um gráfico da posição em função do tempo, beleza? Um movimento progressivo, a posição vai aumentando, a posição inicial está aqui, ela vai aumentando, aumentando, aumentando ao longo do tempo. Lá na matemática vocês estudam, né? A função de primeiro grau está aqui, ó, y igual a x mais b, ele faz esse comparativo, onde esse ângulo aqui é o coeficiente linear da reta. Na matemática vocês também ouvem falar desse cara lá. E aqui é o movimento retrógrado, né? A posição começa aqui em cima e termina lá embaixo. Também é um gráfico de posição em função do tempo. Beleza? E aqui o gráfico de velocidade versus tempo. Como a gente está falando da parte de movimento retilíneo uniforme, eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, uma linha reta paralela ao eixo do tempo, porque a velocidade não muda. Se eu pego aqui, a velocidade é uma, na frente a velocidade é a mesma, continua a mesma, a velocidade é sempre a mesma. Tanto aqui no movimento progressivo, com a velocidade positiva, quanto no movimento retrógrado, com a velocidade negativa, né? Ela está aqui embaixo, abaixo do eixo do tempo, ela sempre com o mesmo valor. Se você calcular essa área, né, entre o gráfico da velocidade e o eixo do tempo, você tem o deslocamento, né, o ΔS, tanto aqui quanto aqui. Se calcular essa área aqui, você vai ter o deslocamento, beleza? E essa área para o movimento retilíneo uniforme é sempre a área de um retângulo. Você tem um lado e o outro lado. Você vai pegar o valor aqui do eixo do tempo, né, aqui do início até o valor do tempo, é um lado, e aqui, né, dessa parte do eixo do tempo até aqui em cima na velocidade, vai ser o outro lado. Multiplicar lado por lado, você tem a área de um retângulo, né? E aí você calcula o seu ΔS seria isso, né? O seu deslocamento seria a área abaixo do gráfico, né? Essa linha aqui do meu gráfico. Beleza? Aí tem aqui algumas relações, ele fala aqui, né, da área do retângulo, do triângulo, né?
e do trapézio. Em algumas situações a gente vai acabar usando, é necessário. E aí aqui na página 10 a gente tem vários exercícios, né? Vocês podem fazer aí do 4 até o 12, 13 até o 13, pode resolver todos os exercícios, beleza? Resolve tudo isso. E essa vai ser a nossa atividade do dia de hoje, beleza? Naquela parte ali do vídeo para a gente rever os exercícios que eu pedi para fazer em sala de aula e a resolução desses exercícios aqui do 4 até o 13, beleza? Resolvam. E aí, quando a gente voltar das férias, a gente entra na parte do objetivo 4, que é a parte movimento uniformemente variado, beleza? Então, galera, no mais, boas férias para vocês, né? Aproveitem esse tempo para descansar um pouquinho, porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? Tem um calendário ali certinho, né, que já está estipulado para vocês. Se eu não me engano, a gente entra agora de férias dia 24, né, vai até o dia 7 de abril e voltaria com as atividades online no dia 8. E depois, né, no dia 20, que é uma segunda-feira, dia 8 é numa quarta, e aí no dia 20, que é uma segunda-feira, nós retornaríamos às aulas presenciais na escola. Isso tudo vai depender de como vai desenvolver esse panorama do coronavírus aqui no Brasil, né? O que eu vi até agora, o que tudo indica que a gente ainda está no início desse contágio, vai aumentar bastante ainda o número de casos, né? Hoje, eu não vou lembrar o número certinho, mas a gente chegou a 1.500 infectados e 25 mortes, eu acho que é isso hoje, né? Foi o relatório no domingo. E a tendência é isso aumentando até o final da semana ali, isso dobrar até metade da semana, né, e talvez, né, triplicar até o final da próxima semana nessa quantidade de infectados. Então, mais para frente, o Anderson vai entrar em contato com vocês, ou a secretaria, né, vocês vão receber algum informativo direto ali do SESI ou do SENAI, se houver alguma alteração nesse calendário. Então, fiquem atentos a isso. Se não houver alteração nenhuma, a gente segue esse calendário de férias agora, né, a partir do dia 24, terça-feira, até o dia 7, e no dia 8 a gente retorna às atividades online, e no dia 20 as atividades lá na escola. Beleza? Beijão, beijão, e até mais. Aproveitem as férias e fiquem em casa, não saiam de casa, por favor. Lembrem que o mais importante nesse momento, né, vocês ficarem, vocês, sua família, seus amigos, todo mundo, né, ficar dentro de casa para evitar que esse contágio aumente muito, muito, vai chegar um ponto que a gente vai ter um problema muito sério. Então fiquem em casa e façam atividades aí com, sei lá, faz uma videochamada com alguém, faz uma baguncinha aí pela internet, né, faz videochamada, joga joguinho, faz live, assiste seriado, dorme, faz brigadeiro, pede sua mãe para te ensinar a fazer brigadeiro e come brigadeiro, né, vai assistir um filme, come pipoca, faz qualquer coisa, só não sai de casa, beleza? Abração, abração, beijo e até a próxima.